podcast. Conhecimento que sai de dentro das paredes da escola e chega até você. Hoje os alunos Marcelo e Marcela conversam com o professor Rafael sobre a importância da cultura gratuita. Bom, eu sou o Marcelo, do segundo ano. Oi, eu sou a Marcela, do segundo ano. Hoje a gente está aqui com o professor Rafa, a gente vai falar sobre a importância da cultura gratuita e pode se apresentar aí. Oi, legal, obrigado pelo convite, gente. Eu sou o Rafael, tô aqui, mais um podcast, com o maior prazer estar aqui com vocês. Vamos lá, trocar uma ideia sobre um assunto extremamente relevante. É isso. Professor, a gente sabe que o lazer é um direito garantido pela Constituição. Só que nas desigualdades que existem no Brasil, existe muito mais considerado mais um luxo, um privilégio você ter acesso. E como você acha que a democratização desse acesso à cultura gratuita, né, pode impactar positivamente, ou no geral, a sociedade brasileira? Perfeito. Acho que a gente pode partir de várias reflexões, de várias questões. Quando o grupo de vocês me convidaram citando Titãs, né? A música Comida dos Titãs. Mas a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. Né? Um dos trechos da música que é fantástica. Acho que precisamos entender que os direitos das pessoas, eles vão além da alimentação. Óbvio que ela é fundamental, mas eu tenho direitos civis, direitos políticos, direitos sociais. Nos direitos sociais eu tenho saúde, eu tenho educação, eu tenho transporte, segurança e cultura. Né? Você apontou muito bem, o direito constitucional, está garantido na Constituição. Qual que é a importância da cultura para a gente? Bom, gente, eu consigo visualizar duas possibilidades. Enquanto indivíduos, né, que podem ter mais acesso à cultura, uma cultura gratuita, né? Não perguntaram aqui, vocês já pontuaram, não é, né? Não é gratuito, é um luxo. A cultura é vista como algo, né, para poucos. Nossa, você foi à ópera, né, ou algo assim, né, elitizado, né, então entende-se como algo elitizado. Na verdade, a ópera, o show do cantor XYZ, que pode ser do rock clássico, pode ser do funk, de qualquer coisa, é cultura. Então o acesso a essa cultura, ela é importantíssima para os indivíduos, para a construção mesmo de indivíduos, né, para a gente entender o que nós somos, para ampliar horizontes. É importantíssimo. O museu, né, enfim, todos os espaços possíveis, eles são extremamente engrandecedores. Mas infelizmente não tem. Agora, eu disse dois pontos de vista, né, enquanto indivíduo e o principal, enquanto nação. Então, uma nação que não conhece a sua história, ela repete os erros do passado. Da importância do museu, a importância da biblioteca, a importância da história, né, puxando um pouquinho pro meu lado. A cultura, pensando ali música, belas artes, pensando, né, as manifestações clássicas da cultura, elas vão transformar a sociedade, não há dúvida, vão gerar transformação. Acho que eu responderia, apesar de ter falado um monte de coisa, eu responderia mais diretamente com a cultura transforma, ela é um elemento transformador, ela salva vidas, cultura salva vidas, é isso. Qual que você acha que são, assim, os benefícios sociais para disponibilizar a cultura gratuita, assim? Quais seriam os benefícios? Vamos pensar, Marcelo, que quando uma pessoa não está nas suas ocupações, se ela não está na escola, se ela não está no trabalho, ela vai estar em algum lugar, certo? Quando você vai a uma periferia, eu nasci e cresci numa periferia, né, de Botucatu, uma vivência na pele disso. Quando você está numa periferia que não tem nenhum equipamento cultural, nenhum. Aliás, na minha infância, nós tínhamos equipamento cultural na periferia. Um terreno baldio que virou campo de futebol. É a única diversão, né? A única forma de acesso à cultura além da escola, né? Da escola pública que está ali também. Bom, mas você perguntou de benefício social. O que é bom para a sociedade nesse sentido? Bom, o cidadão que está ali marginalizado, que tem, quando muito, um campo de futebol, né? Vamos pegar lá nos anos 90, numa musiquinha dos Racionais que se chama Domingo no Parque. Tem um pai levando seus filhos a um parque de diversões, a um parque aquático, e um menino da periferia vê pela grade. Né? Então, e a letra tem 1000 referências dessa ausência de cultura. Ela fala um monte de vezes, tipo, eles não têm videogame, às vezes nem televisão.
Só tem São Cosme e São Damião, sua única proteção, né? Uma entidade ali do candomblé relacionada à infância, às crianças. Bom, essa criança vai para onde? Onde ela vai encontrar a diversão? Às vezes é num bar, né? Uma coisa que nem sei se existe muito hoje, talvez mais em grandes centros, mas era muito comum. Né? Eu nasci nos anos 80, cresci nos anos 90, vi muito fliperama. Então você tinha ali, o flipper era a cultura. O molecado juntava alguma moeda e ia lá jogar. Aprendia alguma coisa maravilhosa, a não ser golpes do Mortal Kombat? Não, cara. Ali você tinha acesso ao videogame, mas você também tinha acesso com 12, 13, 14 anos a bebida alcoólica, cigarro, o que você quisesse. É um bar. O fliperama era um bar. Né? Nas periferias, além disso, droga e tudo mais. Enfim, então, você fornecer um equipamento cultural para a população, né, você vai estar tirando esse indivíduo de uma situação. Então a música do Criolo que ele fala, essa é uma frasezinha pequena, mas fantástica. Leva pro sarau, salva essa alma aí. Né, falando da criança lá da periferia, leva pro sarau. Vamos dar uma oportunidade para essa criança entender o que é cultura, como ela se manifesta, como ela se constrói. Né? Importante, importantíssimo, fundamental, eu diria. Beleza? Tem experiências muito boas, a gente pode falar delas depois. Eu tenho cidades com experiências muito boas nesse sentido. Você citou a questão das periferias, das pessoas marginalizadas. Sim. E hoje em dia, eu comentei com você que a gente vê projetos em favelas, em subúrbios, de artes cênicas, que é uma manifestação, assim, de cultura, um exemplo excelente. E, assim, como que a gente pode entender a cultura como uma forma de inclusão e essa cultura gratuita? O que nos é oferecido de cultura? Ela é sempre ofertado um elemento cultural diferente para grupos diferentes, né? Então, quando você tem uma certa condição financeira, você vai ter acesso ao Museu do Louvre. É uma certa condição financeira muito boa para poder sair do Brasil, ir para Paris e conhecer o Museu do Louvre, ou, sei lá, o Metropolitan em Nova York, alguns dos maiores do mundo, certo? Você vai conhecer um mundo muito mais amplo. Você ir lá numa periferia e dar uma aula de artes cênicas, uma aula de teatro, né, apresentando um universo completamente novo, né, para crianças que nunca tiveram acesso a isso. Projetos musicais. Aqui em Avaré nós temos um projeto muito interessante, né, o Projeto Guri, né, um projeto que oferece música para crianças, essencialmente crianças mais pobres. Isso é fantástico na medida em que permite uma correçãozinha da desigualdade, mínima, mas ok, já é uma correção da desigualdade, né, poder... O que é mais fácil, mais acessível para aqueles que têm, né, o privilégio de ter acesso a uma cultura, ser também levado para os lugares onde ela nunca chegou. Ou esses elementos de cultura nunca chegaram, porque a cultura, né, a cultura é uma coisa múltipla. Então o samba, a roda de samba que está ali naturalmente na periferia, a batalha de rap que está ali na periferia, ela é um elemento cultural. Mas a gente vai ampliando as possibilidades de acesso à cultura. Né? Então isso é importante de ser pensado como... elementos que vão, né, construindo uma sociedade melhor, vão contribuindo para que, enfim, tenhamos um mundo mais igualitário, mais justo, mais pacífico, eu diria. Né? A cultura liberta. E, assim, como que você acha que a cultura gratuita pode ajudar a promover o desenvolvimento pessoal e também o bem-estar das pessoas, ajudar no bem-estar das pessoas? Ter acesso a mais livros, ter acesso a mais... ao cinema, ou ter acesso à cultura como um todo, a música, enfim, é extremamente importante. A gente já falou dessa questão de existir uma elitização. Então, como há uma elitização, nem todos os elementos culturais são acessíveis para todo mundo. É importante nesse sentido. Mas na tua pergunta você tocou na questão de um bem-estar emocional, né? Uhum. Pesquisas que eu não vou saber citar agora autores, mas é muito fácil encontrar essas pesquisas que demonstram que o Brasil já é hoje o país com o maior nível de ansiedade do mundo. Estamos entre os mais depressivos também. Né? Então, estamos entre os que mais usam celular também. Acho que tem uma relação entre as coisas, mas ok. Mas aí é assunto para uma outra conversa. Agora, a gente, né, como uma nação tão ansiosa, como uma nação com um desenvolvimento dessa inteligência emocional tão baixo, né? Porque não nos é ensinado. Vocês são privilegiados, vocês sabem disso, porque vocês têm aula de inteligência socioemocional comigo, inclusive. Né? Mas, enfim, não são privilegiados por ter aula comigo, são privilegiados pela disciplina, que não existe, né? Que a gente não tem um espaço para o debate da minha saúde emocional,
pro entendimento do que eu sou. Onde a cultura entra nisso? Quer dizer, ela gera reflexões, ela me faz pensar, né? A cultura ela me faz pensar o que eu sou, ela me mostra o espelho fornecido pelo outro. Porque, por exemplo, eu vou lá, né, o Marcelo, numa apresentação teatral, certo? Puxa, aquilo é tão diferente, né? É tão único, é tão diferente do que a gente está habituado, né, a ver no dia a dia, como, sei lá, o cinema, a TV, as redes sociais. Enfim, tem uma emoção, uma carga emocional maior, uma questão tão importante. E aí a gente vai lá no Aristóteles. O Aristóteles não fala que a arte tem esse poder de acesso, de elevar a alma do indivíduo, bem, uma visão super elitista dele, mas ainda assim de purificar a alma. Pô, a arte purifica. A apreciação de uma obra de arte, poder ver uma pintura, poder ouvir uma música que você curta, poder, né, assistir, uma produção audiovisual ela também é importante, né? Então poder assistir alguma coisa que você goste, enfim, ter acesso a essa cultura gratuita, uma cultura, né, acessível a todas as pessoas, é uma forma de melhorar a saúde emocional do brasileiro, que vai mal, vai muito mal. A gente vive num país muito desigual, um país marcado por tragédias, né, ou climáticas como essa que a gente está vivendo agora, né, no Rio Grande do Sul, ou tragédias humanitárias como um todo, de fome e tudo mais. Quer dizer, o brasileiro emocionalmente ele vai mal. Então o que a gente puder fazer para aliviar esse peso, para aliviar essa carga é importante. Tá? Então, ouvir uma música ou alguma coisa assim, né, se possível, é extremamente importante. Aí a importância do poder público nisso, né, gerar, produzir, é isso, permitir que se produza, financiar, é isso. Essa questão da cultura gratuita apareceu bastante na mídia, né, recentemente. Só que de forma bem distorcida e que gerou bastante controvérsias, né, polêmicas. E a gente esquece de destacar alguns aspectos positivos também, né, da cultura gratuita e acaba, como eu falei, distorcendo, que foi algumas Show da Madonna, algumas né? polêmicas. É isso. Mas a gente, como eu falei, a gente acaba esquecendo aspectos positivos, como a questão da coesão social. E como a cultura gratuita pode influenciar na gente se entender como uma comunidade, né, na identidade brasileira e nessa questão. Ah, legal. A identidade é uma construção, né? A gente está ainda se construindo enquanto nação. Uma nação que tem 200 anos ainda não teve tempo de, talvez, de se entender, né? O 202, para ser exato, do pós-independência, né? A caminho dos 202 anos, somos muito jovens. Então, ainda precisamos nos construir a nossa identidade nacional. Vem sendo feito esse processo, né? A gente tem um processo de tentar entender o que nós somos. Aí, na tua pergunta, você pontuou ali das polêmicas. Quer dizer, a arte, ela polemiza porque ela choca, né? A arte, muitas vezes, ela choca as pessoas. Mas polemiza também porque nós vivemos numa sociedade muito utilitarista. Qual que é a utilidade da caneca? Colocar o café, colocar a água nela. Ok, ela tem utilidade, ela fica. Qual que é a função não sei como chama isso aqui, mas enfim, do suporte da caneca aqui, do tapetinho da caneca. Né, isso não tem utilidade, ele sai. A nossa utilidade é muito matemática nesse sentido. Isso é útil, isso não é útil. O que é útil? Algumas coisas são mais úteis, ou nós vemos como mais úteis. Nós falamos do direito, da medicina, das engenharias como profissões mais úteis do que o artista, né? Do que a expressão artística. Quer dizer, e aí a polêmica vive aí, reside aí, né? Porque, nossa, mas o governo gastou 52 milhões com a realização de um espetáculo cultural. Ué, e aí? Não é importante? Né? E eu entendo, óbvio, o outro lado também. Eu sei que quando falta saúde, quando falta educação, quando falta segurança, as pessoas vão olhar, tá vendo? Se não tivesse feito o show tal, né, naquele dia tal, teria dinheiro para... Mas não teria, porque o orçamento ele já está delimitado por lei, né? Então o dinheiro do show não saiu da educação, o dinheiro do show não saiu... Ele saiu de outras fontes, de outras receitas, né? As pessoas esquecem do ponto de vista de importância de eventos, da importância de produzir cultura, de permitir o acesso, o consumo da cultura. A gente vai simplesmente... E críticas vazias, né? Na hora que você falou da polêmica, eu falei a Madonna, as críticas vazias. Mas o governo gastou muito dinheiro. Pô, gastou. Quanto emprego gerou? Quantas pessoas venderam água, bebidas ou comida para 1,5 milhão de pessoas que estavam assistindo o show da Madonna? Né? Muita gente. Não deveria ter esse gasto público.
talvez a gente pudesse pensar em outras estratégias de mais patrocínio, para o patrocínio coibir, né, cobrir melhor ali o valor gasto, mas ainda assim não esvaziar, né, não deixar de ter. Quer dizer, é um acontecimento, né, gostem ou não, é uma figura de extrema relevância dentro da história da música, né? Então um show gratuito de uma figura como essa numa praia, para qualquer pessoa que quisesse ou pudesse estar ali presente, é muito interessante, né? Enfim, talvez também tenha polemizado pelo contexto, né? Então no momento que se realiza o show, tragédias climáticas se abatendo sobre o Rio Grande do Sul, mas também precisa lembrar que a Madonna dançou muita coisa, mas dança da chuva não rolou, né? Então, quer dizer, ela não pode ser responsabilizada pela chuva no Rio Grande do Sul, de forma alguma, né? São questões muito diferentes, né? Mas as pessoas confundem tudo, juntam tudo numa conversa só que fica sem sentido. Respondi sua dúvida? Foi? Sim. Eu queria fazer uma pergunta sobre a cultura popular. Certo. Que você apontou que a cultura é uma questão... A cultura é elitista, né? Em grande parte dela. Em grande parte, assim. Mas também existe a cultura popular, né? Das camadas mais marginalizadas. E elas são muito importantes também, né? Para as comunidades, assim. E, sim, mas elas são tem muitos estigmas associados a ela. Mas você acha que tem essa perspectiva das pessoas aceitarem melhor a cultura, tipo, de periferias mesmo? Eu não tenho esse otimismo, né? De entender que as pessoas vão olhar pro funk, pro rap, pro samba, pro pagode, enfim, para as expressões culturais, musicais das periferias, como os grafites surgiram, da mesma forma que olham, né, sei lá, pro Roberto Carlos, musicalmente falando, sei lá, pro Van Gogh na pintura, né, vão estabelecer critérios de comparação sempre. As pessoas vão querer falar, isso aqui é melhor que isso aqui. Né? É tendência do ser humano julgar, a gente julga mesmo com base nos nossos valores, mas existe um julgamento terrível, né, do que é a cultura popular. E ela é extremamente importante na manutenção de modos de vida, de modos de ser. Bom, nós estamos aqui no interior de São Paulo. O que é nosso, culturalmente falando? A história do Saci, né? É nosso a moda de viola, né? Mas a gente não entende isso como cultura. Você pode folhear diversos livros de história da arte, da história da cultura, material que nós usamos escolar, né, que material muito bom de história da arte, mas ele não vai compreender a cultura caipira, a cultura sertaneja, ele não vai referenciar um Tunique Tinoco, né, nesse material. E é importante, né, ele constrói identidades, ele ajuda na construção de identidades, ele funciona para determinados grupos da mesma forma que Beatles funciona para outros, da mesma forma que a Mona Lisa funciona para outros. Então, a gente não pode categorizar uma cultura como superior e inferior, como por muito tempo se fez. São elementos culturais distintos, diferentes, mas ainda assim elementos culturais. Todos eles têm que ser, né, hipervalorizados, eu diria. Né? E aí a valorização é o quê? É colocar no museu? Não, é a valorização mesmo. É o financiamento para a produção disso, é o incentivo para que as pessoas produzam cultura, para que elas consumam mais cultura. Então, um acesso maior à internet, leis maravilhosas, como a Lei Rouanet. Né? Mas o que as pessoas falam da Lei Rouanet? Vagabundo, pegou não sei quantos mil na Lei Rouanet, tal. Mas, cara, a Lei Rouanet é isso perto do que é gasto com cultura no país. Qual o gasto que é muito maior? A Lei Rouanet ou o show sem licitação do aniversário da cidade? Né? Que em geral não vai ser o artista popular, que em geral vai ser o Gustavo Lima, que em geral vai ser... Nada contra o Gustavo Lima, tá? Só um exemplo de alguém famoso. Né? Mas enfim, é isso. Mas o que a gente vai ter aqui na nossa cidade? Que show que nós vamos ter? Né? Vai ser o show desse mainstream, sobretudo sertanejo, porque tem a ver com as características locais, ok, beleza. Então não adianta eu ter a esperança de que os Racionais ou os estilos de rock and roll que eu escuto vão estar presentes aqui o tempo todo. Não vão, tá? Não é a característica regional, mas podem estar presentes também, lógico. Mas as pessoas vão estabelecer uma crítica a um mecanismo legal de produção de cultura. A Lei Rouanet, ela basicamente pega ali, né, dinheiro que poderia ir diretamente para tributos e direciona ele diretamente para a produção cultural, em valores que são ínfimos perto de um show da Ivete Sangalo, ínfimos perto de um show de um Gustavo Lima, só para pensar em dois famosos que tem shows que custam, sei lá, 300, 400, 500 mil reais, certo? Né? Então, as pessoas estabelecem essa crítica exatamente por julgar,
né? É muito mais provável que o cara da cultura popular consiga um financiamento via Lei Rouanet do que a Ivete Sangalo. Né? Ainda que ela possa também, óbvio, se ela quiser. Não precisa, né? Mas pode. A gente, né, como cidadão, a gente valoriza muito a cultura exterior, né? Por exemplo, Estados Unidos, Europa, e tipo, não valoriza a cultura brasileira, né? Da nossa nação. Você sabe dizer alguma coisa sobre isso? É uma construção histórica, né, Marcelo? Assim, claramente uma construção histórica. A gente foi colonizado por portugueses, mantivemos a condição de colonização de 1500 a 1888, é muito tempo. Então ali se incluiu no Brasil uma cultura lusitana, inclusive de crença, né, uma crença católica, e que vai apagando as outras. Por exemplo, a gente não sabe nada de cultura indígena ou de crença indígena, não sabe muito pouco. As crenças afro-brasileiras que surgiram aqui por ser genuinamente nacional, né? Então, a culinária afro-brasileira, ela traz o elemento africano, mas ela é brasileira. Né? A capoeira, o candomblé, enfim, todas essas manifestações, elas são vistas como coisas estranhas à cultura nacional. Ah, não, o Brasil é católico. Ou o Brasil é cristão. Não, ele não é só isso. Né? Ele é majoritariamente, ok, mas ele tem mais coisas. E aí, né, começa com uma questão portuguesa. Mas ao mesmo tempo eu vou tendo ali a influência britânica. Final do século XVIII, começo do XIX, né, isso começa, né, a ficar muito claro a influência britânica. Final do século XIX, começo do XX, influência estadunidense. E aí as parcerias históricas com os Estados Unidos, enquanto parceiro comercial mesmo, elas também foram feitas em momentos muito conturbados. Momentos como Segunda Guerra Mundial, né, de perigo da ameaça nazista ali. Momentos como a Guerra Fria, onde os Estados Unidos via ali um perigo da invasão comunista, a América como um todo, já tinha Cuba ali a partir dos anos 60. Então, assim, aí começa a se construir uma relação de muita proximidade. Uma construção dessa relação. Você vai pegar, por exemplo, um elemento cultural brasileiro, uma Carmen Miranda, e vai levar ela para os Estados Unidos para se tornar uma estrela tipo Broadway. Mas, principalmente, você vai trazer a cultura estadunidense para cá, né? E que vai influenciar a gente em tudo, em expressão idiomática, né? Roupa, a gente tá de jeans aqui, né? Calçar jeans, do nome, enfim, né? Anglófono e por aí vai. Mas enfim, a gente vai tendo uma construção que nos dá no outro a superioridade, né? A inferioridade. Por que o nosso é inferior? O de lá é melhor, o importado é melhor. E aí tudo bem, se às vezes eu tô falando de de um produto. Talvez uma caneca produzida em um lugar do mundo tem uma qualidade um pouquinho maior do que a produzida aqui, não sei. Embora eu acho que não, né? Valorizar a indústria nacional. Mas ok, algumas coisas talvez realmente, né, tenha mais impacto. Mas a gente vai generalizando e vamos nos alienando. Isso é alienação total. Não, legal é o Mickey. Ok, também é legal. Nada contra o Mickey. Eu tenho sim bastante coisa contra, mas vamos fingir que não temos nada contra o Mickey. Ok, vamos lá pra Disney, é legal, é bacana, mas o que inferioriza o nosso? A hipervalorização do outro. Eu falo, nossa, isso é muito legal. Ok, a Disney é muito legal, mas o Beto Carreiro World também é. Então, ou as praias brasileiras também são. A cultura brasileira também. A musicalidade brasileira, ela é incrível. Né? Ela é muito. E os nossos músicos são músicos de primeira linha. Tá? Então, os músicos brasileiros têm uma coisa que não existe no mundo. Não é à toa que Matheus Assato, guitarrista brasileiro que agora está em muita evidência. Por que ele está em evidência? Porque o Bruno Mars chamou ele para tocar com ele. Aí ele tocou com o Bruno Mars, aí ele grava com uma galera famosa. Ele tá tipo o Ronaldinho Gaúcho, né? Cada hora ele tá num rolê aleatório diferente. Semana passada ele gravou com a Oficina G3, né? Que é um grupo gospel brasileiro. Ele vai rodando, ele tá ali aproveitando o momento de fama dele. O cara é incrível, cara. O cara, meu, é um guitarrista, eles falam um instrumento musical tipicamente estadunidense. Mas ele toca aquilo de um jeito que eu nunca vi na minha vida. E eu gosto muito de guitarra, acho que já vi alguns geniais, mas ele é um feeling, é uma coisa tão nossa, né? Você vê Brasil ali no cara tocando rock and roll, jazz ou blues ou qualquer coisa. Beleza? Você vê o ritmo, né? O baterista brasileiro lá também, que tocava com Sepultura, esqueci o nome, Eloy Casagrande. Né, também agora tocando com várias pessoas famosas mundo afora, bandas de heavy metal mundo afora, convidando ele para tocar. Cara,
é BR, né? É nosso. Vamos valorizar isso aí. Assim como a gente tem que valorizar o nosso rap, o nosso samba, o nosso funk, independentemente de gostar ou não. Eu não escuto funk, musicalmente não me agrada, né? Mas, óbvio que eu não vou... É só não estar na minha playlist, né? Tá tudo bem, né? Eu não preciso ouvi-lo se eu não gosto. Mas ao mesmo tempo eu tenho que entender como um elemento cultural genuinamente brasileiro, ou com muita influência externa, mas genuinamente brasileiro, que produz muito, que gera lucro, que gera emprego. Pô, não dá pra... Houve um projeto há alguns anos de um deputado federal, que eu não sei o nome, de tentar proibir o funk, tentar criminalizar o funk. Como você vai criminalizar uma manifestação cultural, gente? Uma coisa é encontrar numa música uma apologia ao crime. Isso é crime. Isso já está no Código Penal. Eu não posso fazer uma música defendendo uma ação criminal, falando, olha, vamos roubar, vamos matar, vamos não. Se isso é crime, eu não posso fazer uma apologia a isso. Mas ainda assim, isso é uma coisa, né? Outra é falar, não, o funk é criminal. Não, poxa, tem expressões ali dentro que são extremamente tranquilas, né? Tem coisas extremamente tranquilas. Embora eu conheça muito pouco, não tenho lugar de fala no funk, não. Tem essa questão na literatura também, né? Que a gente tem muitos escritores, sim, maravilhosos, tipo Machado de Assis, Clarice Lispector, Olavo Bilac, e nenhum deles é genuinamente valorizado comparado a escritores americanos. Sim, exato. A gente vai atribuindo um critério de, nossa, esse é melhor. E vocês estão Machado de Assis, Humberto Eco, que é um dos maiores especialistas na literatura, na história da literatura, em linguística e tudo mais, o Humberto Eco fez uma classificação, uma lista de, salvo engano, 100 maiores escritores, e no top 10 dele tá lá o Machado de Assis. Não lembro se ele colocou em segundo ou terceiro lugar, mas tá ali, estamos no topo da lista do Humberto Eco, né? Uma pessoa referência. Realmente, Machado de Assis é único, é um elemento a ser valorizado. Na nossa literatura, nas pinturas. Gente, nós somos avareenses e não conhecemos as pinturas de Djanira, né, que é uma pintora avareense a ser destacada, né, muito. Nós temos a produção musical, que a gente já falou muita coisa, mas falando do nosso município, tocou aqui outro dia o João Camareiro, avareense, jovem avareense, violonista, incrível. Toca um choro ali que, né, de fazer inveja a músicos do mundo todo, né, um músico daqui, um músico avareense e tal. Nem aqui é conhecido, né, tão conhecido como poderia ser, como deveria ser. Então nós não valorizamos essas figuras. Eu lembrei de uma coisinha que eu vi há muitos anos. Agora ele tá bem famoso, né? O Chico César, pós Big Brother e a moça lá cantando a música dele, não, uns anos atrás, ele ficou famoso. Deus me proteja de mim, da maldade gente boa, uma coisa assim. Né? O Chico César era um grande músico brasileiro. E uma matéria sobre ele em algum programa jornalístico, talvez Fantástico, não sei o que, ele foi fazer uma turnê na França e embarcaram junto com ele. E no aeroporto de Congonhas ele sentou no chão e tocou o violão ali, ele e o repórter, o cara filmando, e nenhuma pessoa parou. Quer dizer, ninguém conhecia Chico César naquele momento. Mas quando ele chega lá no aeroporto de Orly, enfim, não sei em qual aeroporto francês que ele desembarcou, tinha gente esperando, uma pequena multidão, não era um público da Madonna, mas tinha uma pequena multidão com cartazes, autografou. Então, é louco isso, né? O artista brasileiro reconhecido na França e aqui, aqui não sei nem quem ele é. Triste, terrível, terrível. É isso. A gente fala muito de políticas públicas, né? Aí você teria, alguns exemplos pra falar pra gente? Ô Marcelo, vamos lá. A gente vive numa cidade onde não tem teatro, né? Onde o prédio do Teatro Municipal está fechado há muito tempo e fechado por tempo indeterminado, né? Não sei quando vai ser reaberto, se vai ser reaberto. Mas algo que poderia ser fomentado, né? Então esse é um exemplo de uma política pública para gerar cultura. Da mesma forma que nós temos, por um exemplo positivo municipal, nós temos uma FanPop, né? Surge como uma ação da iniciativa privada, hoje ela é encampada pelo poder público e que organiza um festival de música conhecido nacionalmente, né? Nós já tivemos a presença aqui de pessoas bem famosas, e não só nas pessoas ali que são os homenageados, né? Aqueles que são... Tem um nome que se dá aqui, eu não lembro, tipo um madrinho, um padrinho da edição anual, de cada edição é uma pessoa diferente, né? Então, no ano passado foi Ana Carolina, não sei... É o embaixador, obrigado. Então você tem esse embaixador aí, essa pessoa que é um músico importante, compositor importante,
né? Nós já tivemos, além disso, pessoas competindo aqui. Lenine. O Lenine veio para Fun Pop sem fama, saiu daqui famoso. Então, olha só, de nada, Lenine. Né? Mas ele já disse isso em entrevista, inclusive, ele valoriza essa passagem por aqui. Veio, ganhou Fun Pop. Na época tinha uma espécie de um convênio ali, que quem ganhava Fun Pop ia tocar num bar em São Paulo por uma temporada, e ele foi, e ali a fama veio, né? E, óbvio, o talento dele é incrível. Mas, enfim, isso é uma política pública. Marcelo, eu morei vários anos em Assis, eu lembro de uma coisa muito legal. Tinha um cinema antigo na cidade, aí abriu o shopping, o cinema antigo faliu, né? Salas modernas no shopping, acabou o antigo. A prefeitura encampou aquele cinema antigo, ela pegou ali, não sei exatamente legalmente como foi feito, mas ela abraçou. E ali eles começaram a exibir filmes com valores irrisórios, assim. Não eram os filmes que estavam no circuito, no cartaz, mas estava rolando ali um filme legal. Sábado eram os blockbusters, assim, tipo, ia passar um Homem-Aranha, uma coisa assim, lotava. Mas você tinha dias da semana que era o alternativaço, assim, ó, cinema iraniano, cinema argentino, coisas muito exóticas e muito legal, cara. Custava R$1 a entrada. R$1. Isso há um certo tempo, 2005, 2006, 2007, mas ainda assim, considerando a inflação, custaria R$2 hoje. Então ainda bem pouco. Tinha sessões de cinema para as crianças das escolas municipais à tarde. Então, cara, um projeto público maravilhoso, que como tudo público maravilhoso no Brasil é descontinuado, né? A galera corta, infelizmente. Isso é um bom exemplo. Fui outro dia em Indaiatuba. Cara, uma cidade com investimento em esporte incrível. Você está no centro da cidade, você tem pista de bike, de cross, pista de skate, caminhada. Um investimento público. Investimento público e lindo, assim, de gerar esporte também, né? Uma coisa extremamente importante. Né? E também muita cultura, com teatro, museu, enfim. É possível. É preciso boa vontade, né? É um poder público preparado, né? Que queira, que esteja a fim de produzir. Acho que é isso. São esses os principais exemplos que eu consigo lembrar. Tá bom, obrigada pela presença, professor, por respondendo as suas perguntas, aceitar participar. Agradeço. E é isso. Valeu, obrigado pela oportunidade, gente. Sempre que precisarem, estamos aí. Gostaram? Então compartilhem o conhecimento e sigam nossas redes sociais. Facebook, Portinari Colégio. Instagram, Colégio Portinari Avaré. Canal do YouTube, Portinari Avaré. E o Spotify, Podcast. Até o próximo podcast.